notaram que você é o maior intérprete de Michael. Ainda não caiu a ficha. Não, isso é uma coisa que a gente passou várias vezes já por um processo assim, meio de abrir um mercado. Porque aqui, quando eu e a Priscila começamos a montar o show e fazer o show, muitas casas não entendiam muito. Que elas falavam, tá, mas é o quê? É um musical? E eu falava, não é bem, não é um musical. É um tributo. Não, mas é o quê? Mas é imitação? Eu falei, mas não é uma imitação, né? Porque às vezes a pessoa fala, uma imitação fica quase uma coisa... é uma interpretação. Aí você fala, não, mas é um show. E aí aqui a gente passou por esse processo do pessoal não entender. Porque o pessoal fala, tá, você montou um show e aí você quer... As pessoas vão lá e vão achar que você é o Michael? Você fala, não, ninguém vai achar. Então, até acontecer e engrenar, a gente passou por isso. Mas a gente passa lá fora em alguns lugares. Eu também, mas eu acho que porque as pessoas têm o Michael num pedestal que é como se fosse impossível interpretar o Michael. Eu acho que impossível. Não, é meio impossível. E assim, quando eu te vi no palco, eu falei, gente, só tem uma diferença a altura. E na realidade você esquece depois, durante, porque o resto é tudo muito igual. Eu ainda falei assim, gente, tem alguma incorporação? Ou depois eu falei, não, incorporação não. Eu acho que tem uma emanação. Emanação é como se alguém lhe desse as ferramentas e a permissão de fazer aquilo. Pelo menos é o que me explicaram. Então, não é uma incorporação, mas é uma emanação, né? Que incrível. Vamos lá, Bru. Isso aqui eu achei lindo. Isso também é lá da China. Também foi no show da China? Que é uma coisa... Você usa aqui também? Eu uso aqui, todo show a gente usa, porque é uma coisa muito... Né, o Michael fazia questão de ter canções que alertassem e buscassem conscientizar as pessoas a respeito dessa questão do planeta e da coletividade. E para mim foi muito especial, assim, saber que eu podia estar cantando uma música dessa, porque é isso, a gente recebe umas informações a respeito da China, né? Outro dia eu fiz um comentário nas redes sociais, eu falei, a China é um lugar incrível. Infelizmente a gente compra uma versão que é muito errada. E muita gente escreveu assim, querido, vai lá tentar fazer teu show na China para ver o que acontece. Você fez. Mas eu já fiz. E assim, cantei músicas de paz, sabe? Então, é muito legal quando você... Poxa, a gente esgotou 2 noites no teatro... Esqueci o nome, é o Teatro Municipal lá do Kuwait. Tá. Uhum. E no Kuwait também existiu uma questão no sentido de quais músicas você vai cantar? Aí eu tive que apresentar a relação de músicas e tal. Ok, tá bom. Posso saber quais figurinos? Ok, tudo bem. Então, existe essa questão de achar que, né, uma cultura pode se sobrepor a outra, mas quando você está fazendo um show que o fio condutor é uma coisa lúdica e o fio condutor é realmente uma questão do respeito, uma questão de amor, você vai em qualquer lugar e você canta isso e ninguém nunca vai chegar e falar, essa música, não. Uma música que é contra a guerra, uma música que pede paz. E então, às vezes as pessoas falam, vai lá, quero ver se... E aí você fala, não, já fui, deu certo. Eu já fui. É possível, né? Eu acho que o Michael tinha essa coisa de trazer esse sentimento que rompia qualquer tipo de preconceito ou fronteira. Eu acho. Foi morte eu acho. do planeta, né? Eu acho incrível. Eu acho que se a gente tivesse ocupado Marte, ele também seria Marte, eu acho. Júpiter, sabe? E da Via Láctea. Eu acho, porque é incrível. E eu quando a gente começou esses shows, eu tive uma sensação assim, porque o Brasil é muito grande e as regiões no Brasil são muito culturalmente diferentes. Realmente. E os comportamentos são diferentes, mas no show eu comecei já a ter essa noção de falar, caramba, não importa onde a gente tá, o público reage igual, o público se emociona igual, sente igual. Então eu já falava, meu, que bacana. E aí a gente começou a ir pra fora e começou a ser igual. Teve uma ocasião que a gente foi fazer... uma linha do ser humano, né? Teve uma ocasião que a gente foi fazer um show na República Tcheca e era inverno. Muito frio, assim, um frio que eu nunca tinha sentido na vida. E aí o produtor falou, olha, eu vi muitos vídeos teus e eu vi que lá na América Latina o pessoal é muito caloroso e pula e canta. Aqui o público é mais frio. Estamos no inverno. Quero te avisar, né? Para você não ficar achando que é contra você. Ele falou, eu não quero... Quando você perceber isso, eu não quero que isso te desmotive. Por favor, não é com você. É uma questão nossa, é cultural, tá bom?
Falei, tá bom. Quando chegou na terceira música, o público já tava gritando e cantando. E eu olhei pro lado, o produtor era um senhor, alto, assim. Ele tava emocionado, chorando. Tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, toca pra lá. E aí, quando acabou, eu falei, cara, é o Michael. É o nosso show ali rolando, mas essa sensação, essa emoção é uma coisa que é do Michael, porque todo lugar que a gente vai, a obra dele toca as pessoas da mesma forma. Então, como se fosse um embaixador. Ele ficava, cara, eu nunca vi isso, meu Deus, eu não tô acreditando, isso é incrível, isso é incrível. O embaixador. É. Lindo isso. Próxima, Bru. Aqui é quando você chama as crianças, não é isso? É. E é inacreditável como elas respondem. E assim, no teu show tava assim, eu vi, quando chamou, era um. Eu vou. Aí o pai e a mãe não sabia se controlava, se vinha. Eles subiram todos. E muitos neurotípicos, mas muito neurotípicos. Sim, muito. E com a mesma alegria. Com a mesma, e às vezes, né, eles se dão as mãos e dançam. E amizades começam ali. Eu vi isso acontecer. Não, o nosso show tem amizades que começam, namoros que começam, casamentos que começam. Exatamente. É incrível. E gerações, né? Porque aí o pai tá ali levando o filho e também foi fã do Michael. Tem muito isso. É muito legal. Essa conexão, né? De intergerações. Não, isso é incrível. É incrível. É um privilégio, eu acho. É o amor, isso. né? É, o amor. É verdade. Então, próxima, Bru. Aqui, o teaser Michael Lives Forever. É o tributo. Porque lá fora, aqui o registro é tributo ao rei do pop. Mas o Michael registrou várias expressões, várias marcas. Então, King of Pop é uma marca registrada por ele. Então, eu não posso usar. Tributo ao rei do pop seria King of Pop Tribute. Entendi. King of Pop não cabe registro. Então, a gente teve que encontrar um nome que eu achasse que fizesse sentido, mas que não se chocasse, porque uma das normas para eu poder fazer o que eu faço é nunca utilizar uma marca que pertença a ele, foto, vídeo. Então, por isso que eu canto ao vivo com a minha banda. As imagens que divulgam o show são as minhas imagens, para eu não infringir nenhuma norma. E aí não cabia King of Pop e a gente encontrou o nome Michael Lives Forever. Mas eu acho que Marcos, se eu tivesse vivo, liberava. A minha vida. Tem alguma música do Michael que ainda te emociona profundamente toda vez que você canta ou dança? Tem. E eu não faço toda vez. É Man in the Mirror. Ela só entra no show. Eu falo que é ela que escolhe se ela vai entrar. Entendi. Não adianta a galera falar, não. Porque ela, não que seja mecânico, como eu falei, mas se não é uma coisa que é muito forte. Se não fosse pra sentir. Eu prefiro não fazer. Perfeito. Porque é uma música, ela é lenta, mas ela. Eu não sei explicar. Ela me toma tanto que parece que eu corri uma maratona. Ela sempre no final do show. E ela é a minha música favorita da vida. Eu entrei no meu casamento com ela. Que legal. E quando eu faço ela no show, ela sempre é uma coisa assim, tipo, não, hoje ela vai entrar. A banda só sabe na hora, normalmente. Todo mundo só sabe na hora. A música vai entrar, aí todo mundo fala, vai entrar. Aí a luz para todo mundo vai entrar, porque não é avisado. Ela seria uma música de tem que estar rolando o flow? Tem. Ah, tá. Já aconteceu, como eu falei, de eu fazer, de não estar nesse lugar, mas aí a impressão que eu tenho é que ela não teve pra quê. Entendi. Porque quando ela entra, eu não sei explicar. É um negócio diferente. Ela é um passaporte. Ela é um passaporte para essa vibração. Tanto que teve uma das ocasiões que eu fiz, o Michael girava muito e caía de joelho. E aí eu tava caído de joelho e eu tava lá. E aí, do nada, não foi combinado, do nada o coreógrafo estava no show nesse dia, ele me levantou. Que era uma coisa que às vezes acontecia no show do Michael. E depois ele veio me pedir desculpa. Rodrigo, me desculpa, a gente não combinou, mas eu fui pra esse lugar e eu vi, e aí eu fui lá te levantar, me desculpa. E eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, tipo, a gente não pode pedir desculpa, porque foi mais forte, mas é uma música que ela entra... Tem gente às vezes que fica chateado, que fala, não teve, mas eu falo, mas tem a hora. Ela tem a hora. Tem o momento certo, né? Ela tem que ter a sincronia com essa música. Perfeito. Próxima, Bru. O que você sente antes de entrar no palco e fazer os passos de dança do rei do pop diante de milhares de pessoas?
Puxa, antes é sempre uma sensação. É sempre uma sensação. Eu fico sempre nervoso, não consigo não ficar nervoso. Eu fico sempre nervoso, aquela Vem ansiedade. aquela sensação, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E é uma coisa que nunca acaba. São Que 13 bom. anos fazendo o mesmo show e eu sempre falo, ai meu Deus, ai, tomara que tudo dê certo, tomara que todo mundo acerte, ninguém erre, nada pare. Ai, tomara que não pare a luz, não pare, é sempre igual. Mas é sempre também uma sensação assim, toda vez. Durante o show eu tenho muito hábito. Durante o show eu vou me trocar toda hora, a Priscila que faz, né, me ajuda Te tudo. ajuda. Aí eu sempre falo, tá bom, tá legal, tá ok. Porque é sempre aquela sensação assim ainda de, sabe, são 13 anos, a gente faz isso sem patrocínio, vive de bilheteria. E aí eu falo, como é que pode a gente ainda tá fazendo isso? Porque às vezes vem gente do ramo, gente grande do ramo e fala, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês viajam com esse negócio? Como é que vocês fazem isso ser possível? E eu não sei como a gente faz, mas então toda vez antes de entrar num palco, eu falo, cara, que nem ontem a gente fez aqui Rio de Janeiro, No Quali Quali. Stage, um lugar que, pô, é emblemático, quantos nomes gigantes passam. Toda vez que eu vou numa casa como essa, né, aqui no Rio de Janeiro, Quali, o Espaço Hall, o Vivo Rio, eles têm um corredor com os shows que já passaram ali. E aí eu vejo ali Djavan, sei lá, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Fábio Júnior, eu vejo minha foto, eu falo, cara, quantas vezes eu fui no show dessa galera, aplaudia essa galera e falava, pô, o meu sonho era um dia pisar nesse lugar. Então, toda vez eu penso, caramba, mais um ano deu certo. Tomara que o ano que vem a gente esteja aqui. Porque eu ainda não consigo me sentir nesse lugar de, o jogo tá ganho. Sabe que eu acho que isso é bom? Eu acho que o dia que a gente perde essa sensação, eu acho que está na hora da gente ir embora. Também. Porque o coração tem que bater antes, o coração tem que avisar, a gente tem que ter humildade da insegurança. Sim. Porque senão o Michael falava que o conforto era o fim do artista. Exatamente. E ele nunca ficou confortável. Ele é o maior artista e não ficou confortável. Então, mas os grandes nunca se sentem confortáveis. Nunca se sentem. E aí, puxa, toda vez que a gente vai, eu falo, caramba, meu, que incrível. Tomara que... Porque 13 anos, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente agora, se vocês pararem e pensarem nos últimos 13 anos, a quantidade de nomes que surgiram e saíram. Pessoas e hoje, né, no mercado cada líquido, vez né, mais. a Então, coisa roda muito. Poxa, 13 anos a gente fazendo, eu me sinto muito privilegiado, sabe? Eu falo, puxa, e aí eu falo, tomara que a gente esteja ano que vem, porque eu sempre brinco, eu faço isso desde criança. Era uma brincadeira de quintal, que foi pra festa do tio, aí foi pra um palco, aí foi pra um outro, e aí eu sempre falo, puxa, eu não sei o que vai ser da minha vida se isso acabar. Quando acabar? Porque vai acabar um dia, eu sei disso. E eu vou precisar muito me entender. Eu espero poder continuar brincando em palcos menores. Não tenho o menor problema de brincar em palcos menores, mas eu espero poder continuar porque eu não consigo entender o que vai ser minha existência sem isso. Sem essa adrenalina, o frio na barriga, sabe? Porque isso Mas eu acho assim, que até isso você é fiel ao Michael, porque ele também não tinha isso. Nenhum conforto. Nenhum conforto. Então você tá no caminho certo. Não tinha.